Vamos começar aqui mais uma aula. Deixa eu publicar aqui o tema. Então, a aula de hoje, a aula 97 do Seminário de Formação Católica, a liberdade e os atos humanos. Nós tivemos agora a aula 96, a aula anterior, né? Foi sobre a liberdade, né? A liberdade do homem. E agora nós estamos na aula 97, continuando a aula anterior, para terminar o capítulo da liberdade, a gente já vai entrar no capítulo dos atos humanos, ok? Então, sejam todos bem-vindos aí que estão ao vivo. E a gente está aqui então estudando o Catecismo da Igreja Católica, a parte da Teologia Moral, parte 3, né, essa aula 97. Nós estamos no parágrafo 1739, que nos fala sobre a liberdade. E vai falar sobre a liberdade humana nesse plano de salvação de Deus. E aqui, então, nesse parágrafo, fala sobre liberdade e pecado. E ele diz assim, o catecismo, né, o documento da igreja, né? A liberdade do homem é finita e falível. Quer dizer, ela tem fim e ela tem falhas, né? Ela não é um ídolo, né, a ser buscado. Ela é imperfeita, ela é frágil. Por isso a gente precisa de Deus. E continua. De fato, o homem falhou, né? Pecou livremente. Né? Então, a liberdade do homem, por causa do pecado, ela é perigosa, né? De uma certa forma. Poderia usar esse termo, não sei. Recusando o projeto do amor de Deus, o homem enganou-se a si mesmo, tornou-se escravo do pecado. Esta primeira alienação gerou muitas outras. Gente, que sabedoria essa linguagem do catecismo. Esta primeira alienação. O que é alienar-se? É você se enganar com aquilo que não é a realidade, né? Então, eu gosto de pensar nisso aqui porque eu já ouvi de muitos críticos à Igreja Católica, ao cristianismo, né? Esses ateuzinhos de internet, né? Dizendo que a religião é o ópio do povo, a religião aliena, né? Não, meu irmão, não aliena, né? O que aliena é o nosso pecado, é o nosso pecado que aliena, né? Então, justamente a gente utilizar mal a igreja, a gente utilizar mal a palavra de Deus, né? É a gente ser egoísta, nós sermos, né, falsos, nós sermos orgulhosos, nós sermos gananciosos, nós sermos mentirosos, manipuladores. Isso nos aliena daquilo que nós somos, porque na fidelidade a Deus a gente não se aliena. A gente realmente volta à nossa essência, porque nós somos criados à imagem e semelhança do Criador, né? Então, esta primeira alienação gerou muitas outras. Desde suas origens, a história comprova os infortúnios e as opressões nascidos do coração do homem por causa do mau uso da liberdade. Então a liberdade é um dom que, mal utilizado, nos leva para o buraco. Como nós vimos na aula anterior, essa aqui é uma continuação, né? A liberdade, ela pode, sendo mal utilizada, nos levar à escravidão, anular a liberdade em nós, né? E aí continua aqui, 1740, né? Ameaças à liberdade. Só que a liberdade é um dom de Deus. A liberdade é um dom porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E um dos atributos é a liberdade, né? O problema é que nós pegamos este dom e mal o utilizamos, usamos para o mal. 1740. Ameaças à liberdade, ao dom de Deus, né? O exercício da liberdade não implica o direito de dizer tudo, de fazer tudo. Nós vimos isso na última aula. É falso pretender que o homem, o sujeito da liberdade, baste a si mesmo.
Quer dizer, eu só preciso de mim mesmo, eu não preciso de mais ninguém. Né? E hoje tem muitas essas frasezinhas coaches aí, essas frases motivacionais. Gente, eu vejo uns irmãos aí publicando uns videozinhos, esses recortes, cheio de né, frases chamativas, de slogan, um monte de mim. Deixa eu ver aqui. Eu tô no Wi-Fi, parece que o Wi-Fi tá fraco. Deixa eu mudar aqui para os dados que agora não fale mais. Vamos ver aí. Então, eu vejo muitos slogans, então, né? Coisa boa, muita coisa boa, mas muita coisa mentirosa, muita coisa empacotada, né? É aquele negócio que a gente falava nos grupos de oração, né? O demônio oferece o pecado uma porcaria, um lixo, né? Recheado com muito chantilly, né? Muito bonito. Na casca é bonito e por dentro é morte. E muitos slogans hoje desses coaches, né? Desses né? Influenciadores, é tudo balela, é tudo falso, é tudo mentira, né? Você pode tudo, você tem poder, você tem que se amar acima de tudo, né? Se você não se amar, você não vai amar ninguém. Gente, essas frases são todas anticristãs. Se você acredita nelas, beleza. E você não é cristão, meu irmão, a gente pode te ajudar. Mas se você é cristão, você não pode acreditar nessas mentiras, nessas balelas. O seu norte é nosso Senhor Jesus Cristo. O seu norte é o Senhor. O seu norte é a palavra de Deus. E ela não erra. Ela é perfeita, ela não erra. Passarão os céus e a terra e a palavra não passará. Ok, meus irmãos? O problema que há na palavra de Deus é a nossa má interpretação. Tá? Nosso desvio de interpretação. Mas o que a palavra diz, né, na interpretação correta, ela não falha. A palavra de nosso Jesus Cristo é perfeita. Tudo isso vai passar. Vocês acham que isso é novidade? Esses coachzinhos aí é algo novo? Não, é o futuro. Que futuro? Que futuro, meu irmão? Acorda. Santo Irineu, lá no ano 300, 400, já escreveu um tratado sobre os hereges. Né? Já páginas e mais páginas denunciando todas essas porcariadas. Todas essas porcarias, os filósofos antigos que queriam derrubar a igreja e tentaram derrubar e não derrubou nada. Né? Então a igreja, 2000 anos, enfrentou inúmeros inimigos que escreveram inúmeras babuzeiras. Tudo isso aí é só, como é que fala? Recalchutagem, né? Recalchutagem, muita gente não vai saber. É reciclagem de heresia. Muita coisa que esses coaches falam hoje é reciclagem de heresia. Reciclagem barata. Barata. Os hereges antigos vão rir desses hereges de hoje. Tudo fracote. Tudo fraco demais. A palavra de Deus é muito mais forte que isso. E nos cabe a nós conhecer a força da palavra de Deus contra essas mentiras modernas. Então, voltemos aqui à reflexão sobre a liberdade. Né? O exercício da liberdade não implica em dizer tudo, fazer tudo. É falso pretender que o homem, sujeito à liberdade, baste a si mesmo. Foi daqui que originou toda essa conversa. Então, é falso dizer isso, achar que o homem se baste a si mesmo, nunca. Tendo por fim a satisfação do seu próprio interesse no gozo dos bens terrenos. Então é falso achar isso, né? Isso está lá no Libertatis Conscientia, né, da Congregação Doutrina da Fé. Isso tudo está na Sagrada Escritura explicitamente. A gente pode citar aqui inúmeras passagens bíblicas que derrubam por terra toda essa baboseira aí. Entretanto, olha o que diz o Catecismo. As condições de ordem econômica e social, política e cultural requeridas para um justo exercício da liberdade são muitas vezes desprezadas e violadas. Nós conversamos isso na última aula. Essa aula aqui é a continuação, tinha que ser até a parte 2, né? Mas vamos lá. É importantíssimo que você assista a aula 96, tá? Se você não assistiu, pausa aqui, volta na aula 96, assista e depois você volta aqui. Então, né, por muitas vezes, a ordem econômica, a ordem social, a política e a cultura tentam destruir a nossa liberdade.
Estas situações de cegueira e injustiça prejudicam a vida moral e levam tanto os fortes como os fracos à tentação de pecar contra a caridade. Fugindo da lei moral, o homem prejudica sua própria liberdade. Acorrenta-se a si mesmo, rompe a fraternidade com seus semelhantes e rebela-se contra a verdade divina. Olha as consequências tanto da ausência da liberdade, do tolher a liberdade, quanto do uso da liberdade de forma pecaminosa. Faz a gente fugir do bem, né, da ordem moral, da lei moral. O homem mata sua própria liberdade, porque o mal destrói a liberdade. O homem pensa, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, eu tenho liberdade para fazer o mal. Beleza, você vai ter liberdade para fazer o primeiro ato mal ou os primeiros. Porque esses atos maus vão destruir a sua liberdade, a sua capacidade de viver bem. Acorrenta-se a si mesmo e rompe a fraternidade com seus irmãos. E rebela-se contra Deus. Então, olha as consequências de uma liberdade mal vivida. Por isso é importante a gente refletir sobre isso. E por isso estamos aqui meditando sobre isso. 1741 agora. Liberdade e salvação. Por sua gloriosa cruz, Cristo obteve a salvação de todos os homens. Resgatou-os do pecado, que os mantinha na escravidão. Em Gálatas 5:1 diz: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Nele, em Cristo, comungamos da verdade que nos torna livres. A única verdade que nos torna livres é Cristo. É Cristo. O Espírito Santo nos foi dado, e como ensina o apóstolo, onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Desde agora participamos da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Amados irmãos, isto aqui não é teoria, isto é real. Isso é mais real do que o ar que respiramos hoje. A graça que o Senhor derrama sobre nós, a graça que nosso Senhor Jesus Cristo derrama sobre nós, por muitas vezes é passada despercebida. Por muitas vezes ela é invisível aos nossos olhos, mas por muitas vezes ela passa como invisível às nossas percepções da inteligência e do mundo e do nosso lado espiritual. Aos mais sensíveis à graça de Deus, eles percebem essa ação de Deus em nós. Por isso, o que Cristo faz na alma, o que nosso Senhor Jesus Cristo faz numa alma, que se entrega a Ele, que busca a santidade, que busca, o Senhor faz uma obra extraordinária em nós. O Senhor nos dá a alegria e a liberdade profundas demais. Meus irmãos, o que uma alma, por mais humilde, pobre, simples que seja, vive em nosso Senhor Jesus Cristo, ela vive uma liberdade profunda, uma alegria profunda, que não há expressão do dicionário para dizer hoje. E muitas almas humildes percebem e sentem isso tudo, e não sabem dizer, não são ensinadas na catequese sobre estas questões, e não sabem expressar e mensurar a experiência que estão tendo. Porque Jesus falou, e é verdade, né? Aquele que me ama e aquele que me segue, eu virei a ele, eu e o Pai viremos a ele, e faremos nele a nossa morada. O Espírito Santo habita em nós e ele começa a agir em nós nesta liberdade profunda, nessa liberdade que é muito maior do que essa liberdade rasa que o mundo prega, né? A liberdade rasa que o mundo prega, eu posso fazer o que eu quiser. Isso não é nada perto da liberdade divina, perto da liberdade da graça. A liberdade da graça que o Senhor nos dá
aonde o demônio não pode chegar perto de nós, aonde o demônio não pode nos tocar, aonde o demônio não pode tirar de nós a graça de Deus. Porque tudo, a dor, o sofrimento, não estou falando aqui que não vai chegar dor, que não vai chegar doença, que não vai chegar sofrimento, não é isso. Porque isso não é o diabo. Pode vir dor, pode vir sofrimento, pode vir cruz, tudo se transforma em graça. Tudo se transforma em glória para aquele que está nesta dinâmica, desta liberdade de Cristo. Nada o derruba. Mas uma vez que o cristão é egoísta, o cristão não reza, ele começa tropeço por tropeço, ele começa a não entender. Ele vive numa escravidão, ele não consegue caminhar com Deus. Ele fala, poxa, se eu quero, mas não consigo, eu quero, mas não consigo, eu quero, mas não consigo. Esse é o leite. Esse é o leite. É claro que eu não estou dizendo aqui que o cara, nessa graça de Deus, não vive os seus conflitos internos. Ele os vive. Ele os vive. São Paulo dizia, faço o que não quero. Há o conflito interno? Sim. Né? O pecado original, até o fim, vai estar lá nos tentando, né? Vai estar lá nos pocando. Mas a força de Cristo é infalível. E a força de Cristo nos protege e nos dá graça. São Paulo vai dizer, toda provação que o Senhor permite, Ele permite uma saída. Toda provação, de toda provação o Senhor permite uma saída. Quer dizer, de um escape, uma graça maior para que nós saiamos. Então, nada o Senhor vai permitir que seja acima das nossas forças. Então, é nesta liberdade que estou falando. Nós teremos a força de Cristo e nisso seremos invencíveis. E se você tiver buscar o discernimento e ter uma vida de oração fiel e, gritar a Deus nos momentos terríveis, os momentos do vale da sombra da morte, você vai dizer como salmista, o Senhor é o meu Pai, o meu pastor, nada me falta. Não sinto falta de nada. Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não temerei. Não terei temor algum. Porque o Senhor é meu sustento, o Senhor é meu baco, o Senhor é o meu pastor. Então, o salmista não está dizendo aqui que vai ser um mar de rosas, mas ele está dizendo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe pela cruz, eu não temerei. Eu sofrerei, eu chorarei, mas eu não me desesperarei, porque eu tenho esperança, eu tenho fé, e eu estou na caridade de Deus. Essa liberdade, meus irmãos, nenhum ditador pode nos aprisionar dela. Eles podem me botar na cadeia, pode botar a gente na cadeia, lá nós vamos louvar como Paulo e Silas na prisão, nós vamos estar livres no Espírito. Essa liberdade ninguém pode tirar para aquele que está na graça de Deus. Essa liberdade é muito mais do que uma liberdade humana. Ela é uma liberdade espiritual, ela é uma liberdade universal. Ela é uma liberdade que ultrapassa os limites físicos. Essa é uma liberdade que toca o céu e o inferno. Essa é uma liberdade sagrada, poderosíssima, imbatível. E é uma liberdade que Cristo dá, que o Espírito Santo dá. Em Cristo comungamos da verdade que nos torna livres. Onde está o Espírito do Senhor, está a liberdade. Desde agora participamos da liberdade da glória dos filhos de Deus. Veja a expressão que São Paulo vai falar em Romanos 8, 21. Liberdade da glória dos filhos de Deus. É uma liberdade que vem da glória, que vem do céu. Não dá para explicar. Nem eu entendo totalmente, não entendo isso. Eu estou aqui meditando, lendo os santos, refletindo e constatando que o Senhor tem feito, que o Senhor fez na história, que o Senhor faz hoje
que o Senhor vai continuar fazendo àqueles que se abandonam a esta liberdade cristã. Não é a história da carochinha. Não é a história da carochinha. Liberdade e graça. Agora, não tá totalmente explícito para aqueles que não estão vivendo na graça. Não tá. O próprio Jesus falava: eu te louvo, ó Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Não tá. Não vai entender nada quem não está na dinâmica da graça, quem não está realmente na vida da graça. E aí nós temos aqui 1742, o último, né? Liberdade e graça. A graça de Cristo não entra em concorrência com a nossa liberdade quando esta corresponde ao sentido da verdade e do bem que Deus colocou no coração do homem. Vou ler de novo. A graça de Cristo não entra em concorrência com a nossa liberdade quando esta corresponde ao sentido da verdade e do bem que Deus colocou no coração do homem. Então não há, como é que eu vou dizer, dissonância, não há ruído, não há desarmonia entre a liberdade, a graça de Cristo e a liberdade que Deus nos deu. Ao contrário, olha que lindo isso aqui. Como a experiência cristã o atesta, especialmente na oração, quanto mais dóceis formos aos impulsos da graça, tanto mais crescem nossa liberdade íntima e nossa segurança nas provações e diante das pressões e coações do mundo externo. Gente, isso é profético. Como a experiência cristã até... Ele está dizendo aqui o que eu acabei de falar para vocês. Não é teoria, como a experiência cristã atesta, especialmente na oração, na vida de oração, quanto mais dóceis nós formos aos impulsos da graça, tanto mais cresce em nossa liberdade íntima e nossa segurança nas provações e diante das pressões e coações do mundo externo. Esse é o poder que Cristo dá aos seus apóstolos, como nós vemos, diante da perseguição do Império Romano. Esta é a firmeza e a coragem que Deus deu a Daniel na boca dos leões, que Deus deu, né, aos mártires do início do cristianismo, né? Que Deus deu aos tantos mártires que nós tivemos, aos regimes comunistas, os mártires católicos lá em Nagasaki, os mártires católicos lá no México, os mártires cristãos lá na Revolução Francesa, os mártires cristãos hoje no mundo muçulmano, os mártires cristãos em tantos e tantos locais na história passada e hoje. É este poder que o Espírito Santo dá, é esta liberdade diante da perseguição, da cruz e da tortura, que ninguém pode tirar. E justamente aonde mais o evangelho é perseguido, mais se prolifera o cristianismo e maior é a liberdade, maior é a alegria dos cristãos de celebrar. Olhem para a África e vejam como está frutificando a Igreja Católica lá. E olhem para a nossa sociedade aqui hoje, Brasil, quanto nossas igrejas estão vazias, porque nós somos um bando de católicos mornos, porque não estamos usando a nossa liberdade para uma extensa evangelização, né? Enfim, nós não estamos usando a nossa liberdade corretamente. E aqueles que são mais perseguidos, né, que são torturados, estão usando bem o pouquinho de liberdade que tem. E Deus está pegando essa pouquinha semente e está frutificando em árvores grandiosas. Porque é isso que Deus faz. Deus pega a oferta da viúva. Os 10 centavos da viúva vale mais do que os milhões de um milionário. Né? E assim, aquele que tem pouco tempo,
mas dedica esse pouco tempo a Deus, né? Com suor e sangue, não aquele mesquinho que vê série, vive lá na timeline do Instagram, Quai, TikTok, né, YouTube. Ah, agora eu vou rezar aqui 15 anos. Não, o terço demora muito. Ah, essa missa está demorando demais. Esse mesquinho que dá o seu pouco, esse não vale de nada essa oração. Desculpa falar assim, tá? Porque nós temos muitas pessoas mesquinhas que não são generosas para com Deus. Não são generosas para com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos sim pessoas que realmente não têm tempo. Que aqueles 15 minutos que elas param para rezar, meus irmãos, Deus faz grandes obras. Deus faz frutificar. Porque realmente aquela pessoa não tem o tempo que gostaria de ter. Então, meus irmãos, sejamos generosos com o que temos, porque todo dom que Deus dá, Deus vai cobrar o que você fez, né? E o primeiro dom que nós recebemos é o dom da vida, é o dom do tempo. A cada dia o Senhor está nos dando 24 horas de graças, 24 horas de vida, 24 horas de dons. Esses 24 dons, o que você tem feito? O que você fez nos últimos 24 dons? O que você fez para quem está ao seu lado? O que você fez para Deus? Você tem pensado só em si ou no outro? Nós somos chamados aqui a servir, em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, o próximo. E em último, a mim mesmo. Enquanto esses coaches falam que você tem que servir a si mesmo. E depois pensar em alguém. E, de acordo com algumas frases de slogan, Deus tem que servir a sua felicidade. Então, Deus tem que servir a você. Deus tem que aceitar o que você quer. Então, Deus vira servo seu. E você é o Deus agora. O homem é Deus. Então, é preciso a gente refletir sobre essas questões. Ao ler aqui sobre moral, não tem como a gente não colocar dentro da realidade, da cultura da nossa época. Sei que não se adequa a muitos que estão ouvindo isso, outras coisas adequam, outras não, mas é preciso que a gente reflita sobre essas questões morais e refletir sobre elas é importantíssimo. Meus irmãos, é isso. Eu vou até alterar aí o tema desta aula. Eu não vou entrar em atos humanos, então essa aula vai chamar Liberdade do Homem, parte 2. Né? Aula 97, né? Mas a Liberdade do Homem, parte 2. Tá bom, meus irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom.